Meus irmãos amados, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, é uma honra estar aqui com você novamente. Mais uma lição da Escola Dominical. Bem-vindos ao canal Lição em Resposta. E hoje nós vamos estudar a lição de número 11, do dia 15 de setembro de 2024, Dia Nacional da Escola Dominical. É uma honra ter você aqui como nosso telespectador, tá? E já peço para que você se inscreva e deixe o seu gostei no vídeo, ok? Vamos aqui para a lição. A lição deste domingo tem que falar de humilhação e exaltação. No decorrer da nossa vida, todos nós temos momentos de humilhação, seja provocado por alguém, e de exaltação, que isso também tem a ver com a bênção de Deus, aquilo que nós buscamos que vem através dos frutos dos nossos esforços, claro que dentro da vontade de Deus e com a bênção do Senhor na vida de cada crente que assim busca fazer a vontade dele. Já entrando aqui no tema da lição, que diz a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. O textuário desta lição está inserido em Ester 6:11, que diz assim: E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. A verdade prática diz assim: Deus abate e exalta a quem ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-los. Se exaltados, a glória continua sendo dele. E já começando então, na introdução desta lição, diz: na lição anterior, Ester recebe Assuero e Amã para um banquete. Em vez de fazer seu pedido, ela pede ao rei que compareça a outro banquete no dia seguinte, também junto com Amã. Naquela noite, fatos novos aconteceriam em Suzã. Alterando totalmente o cenário da história, Deus sabe o que está nos jornais de amanhã. Dois homens distintos serão falados nessa lição, Amã e Mardoqueu. Ambos com características diferentes, um virtuosa e o outro de uma forma vergonhosa. O mal que eles planejam hoje será o mesmo mal que eles receberão por planejar contra você amanhã. O bem que você faz hoje, em abundância você receberá amanhã. A lei da semeadura, ela nunca falha. Sempre em abundância colhemos aquilo que plantamos. As palavras-chave dessa lição são humilhação e honra. Nós vamos aqui ter que abordar os três tópicos dessa lição e também temos que alcançar os objetivos. O primeiro deles é identificar a ação de Deus no fato de o rei lembrar da boa ação de Mardoqueu. 2. Descrever como Amã foi chamado para honrar Mardoqueu. E o terceiro, traçar o perfil da síndrome de imperador. E já entrando no primeiro tópico da lição, que diz assim: o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Já no primeiro ponto, fala uma noite decisiva. Dois cenários distintos. Enquanto Assuero foi para seu aposento, Amã saiu exultante do banquete oferecido por Ester. Afinal, não apenas o rei estava prestando-lhe honra, mas também Ester. E ao sair do banquete, exultante, ele viu quem do lado de fora na porta do palácio? Mardoqueu. Amã simplesmente, ali, o seu ego que desejava ficar sempre sendo reverenciado, sempre ali alimentado, Amã não suportava passar por Mardoqueu e vê-lo de pé. Somente Mardoqueu. O resto do povo se curvava diante de Amã, e isso lhe fazia muito bem para seu ego. Ele simplesmente ali não aceitou aquela situação, correu para casa para falar com sua esposa, Zeres, e também com seus amigos, os seus conselheiros, que ali de uma certa forma o deixariam em posições mais elevadas. Mas não era bem isso que a história reservava para Amã. Amã mal esperava o dia de chegar, o momento da execução de todos os judeus. O antissemitismo tem levado muitas pessoas atualmente a atacar Israel, e isso tem feito com que uma nova guerra tenha se desenrolado na história dos judeus. Atualmente, o Irã vem
atacando mutuamente, e por causa disso, o cenário econômico mundial está entrando em colapso. Mas Deus, que é aquele que preserva a história, com certeza ele dará um bom final a Israel, porque este faz parte dos projetos divinos. Entrando já no ponto 2, que diz: forca ou honra? Enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam seu futuro. Amã lhe preparou uma forca, Assuero um dia de honra. O que iria prevalecer? Querendo nós ou não, nós somos pessoas que vivemos em sociedade e os relacionamentos interpessoais, esses sempre farão parte de nossas vidas. Claro que nós não estamos livres de sofrermos inveja, sofrermos calúnia, perseguição, muitas vezes por causa do evangelho, outras vezes por causa de comportamentos antibíblicos que temos em determinados locais. Mas de inúmeras vezes, quando se há um padrão para tudo, deve-se respeitar a ética do ambiente e também a ética do conceito cristão, não passando por cima de ninguém, mas quando a ética moral de um determinado local vai contra a ética padrão do evangelho, esse sim deve ser, de uma certa forma, rejeitado, com prudência e com total equilíbrio. Nem sempre conseguimos agir dessa forma, mas o que devemos fazer é seguir o que a Bíblia diz. A Bíblia é um manual que vai fazer com que você entre e saia. Você pode sim sair de uma certa situação que Deus pode lhe ajudar. Não diferente dos cristãos de antigamente, do primeiro século ainda, quando Nero colocou muitos cristãos nas suas arenas, onde os leões atacavam, e ali era espetáculo para aqueles que estavam nas arquibancadas. Os imperadores que por assim fizeram, esses com certeza tiveram o seu destino trágico. Não que os cristãos desejassem isso, mas que, através da história, Deus cuida do seu povo e faz justiça com aqueles que agem de forma perversa e enganosa para pôr tropeços diante do povo de Deus. Com Amã não foi diferente. Amã mal esperava o dia de colocar Mardoqueu na forca, mas aquele que protege Israel, esse não cochila. Já entrando então no 3. 5 anos depois. Já haviam se passado cerca de 5 anos de quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Tudo ficou aparentemente esquecido. Naquela noite, contudo, o Deus que tem poder sobre todas as coisas, incluindo a fisiologia humana, tirou o sono do rei. Depois que o rei não conseguiu dormir, ele chamou os seus eunucos, aqueles que ficavam responsáveis pelos livros, pelos acontecimentos históricos, e ali pediu para ouvir as crônicas do seu reino. E ali estava escrito que Mardoqueu havia lhe avisado sobre uma conspiração. E o rei perguntou o que foi feito por ele. E lhe responderam que nada se lhe fez. Tópico 2 da lição fala: Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Primeiro ponto diz: um ato de justiça. Quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. Coisa alguma se lhe fez. Responderam: a maneira direta como se referiu ao nome de Mardoqueu demonstra que Assuero o conhecia bem, logo se interessou em recompensá-lo, mas ainda não sabia como. Perguntou então quem estava no pátio exterior no palácio. E quem era? Amã. Amã estava no pátio. E o rei lhe perguntou o que se faria com aquele homem o qual o rei se agrada. Amã logo pensava que tais palavras se referiam a ele. E ele assim fez a sua voz ecoar, respondendo ao rei as honras as quais assim seriam feitas. Só que o rei tinha projetos para um homem de Deus que não se curvava diante do mal. O ponto 2. Presunção e autoconfiança. Amã entrou em êxtase. A proposta do rei, que pensava ser para ele, o levou a esquecer Mardoqueu e a forca que havia preparado. Amã precisava de afagos
em seu ego para sobreviver. Um quadro realmente doentio. Presume-se digno de honra. É uma das manifestações de soberba e orgulho. Esse terrível sentimento, nutrido originalmente por Lúcifer, foi instalado na mente de Eva e é lançado constantemente nos corações humanos até hoje. Devemos ter cuidado com o que fazemos. Infelizmente, em algum momento da vida, por descuido nosso, ou até mesmo por falta de equilíbrio emocional ou mental, nós sim erramos e assim, de uma certa forma, até pagamos pelos erros que cometemos. Mas Deus quer nos livrar de erros gravíssimos que nós podemos pagar de forma muito cara. E Amã, neste momento, o mal já se preparava para ele. Amã, o mal que ele estava fazendo para Mardoqueu, aquilo que ele estava preparando para Mardoqueu, era o que vinha a cavalo para ele. Entrando no ponto 3. O devido lugar da honra. Que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Era a pergunta do rei. Amã sugeriu que este homem fosse vestido com a veste real, montasse o cavalo do rei, recebesse a coroa real e fosse conduzido por um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, com uma proclamação pública. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Ó rei! O rei acatou imediatamente a sugestão. Amã só não imaginava que o honrado seria Mardoqueu e que ele seria o puxador do cavalo. Isso o deixou ainda mais enfurecido e muito envergonhado. O puxador do cavalo, Amã, puxando o cavalo que sobre ele estava o homem o qual ele desejaria enforcá-lo. Não somente ele, mas como todo o povo judeu. Um ódio nutrido por Amã. Esse ódio, com certeza, não era coisa natural de uma pessoa, mas ele era, sim, algo produzido nas esferas espirituais. O espírito do anticristo foi quem moveu Amã para tentar exterminar aquele povo que nada fazia contra o rei Assuero. E entrando no último tópico da lição, e os seus respectivos subtópicos, que serão apenas 2, o terceiro tópico diz a síndrome de imperador. O ponto 1 diz a soberba de Amã. Quando fez sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Amã revelou ter a síndrome de imperador. Ele queria roupa de rei, cavalo de rei e coroa de rei. Atualmente, tem sido identificado em crianças e adolescentes a síndrome de imperador. São egocêntricos, reinam dentro e fora de casa, ditam as regras e exigem o que querem. Sem correção, os filhos podem crescer como um Amã, cheios de soberba e presunção. Nós vemos tais coisas por onde andamos, nas escolas, nas faculdades, nos trabalhos. Existem pessoas que tentam, sob qualquer forma, fazer com que nós venhamos a fazer aquilo que eles querem. Pessoas que estão no mesmo nível social, pessoas que estão na mesma posição de trabalho, essas querem que você, em algumas vezes, em casos de exceção, querem que alguém se dobre perante ele e faça tudo o que ele quer, seja conivente com os seus erros, seja até mesmo encobridor daquilo que é reprovado e que traz um prejuízo para determinadas empresas. Nas escolas existem isso, nas faculdades existem isso, e em todos os meios sociais existem aqueles que querem sempre estar por cima, nunca por baixo, sempre querendo que alguém obedeça às suas vontades. Para isso, somente um coração humilde pode se submeter a tais coisas, esperando que um dia Deus o exalte e faça as coisas serem o contrário daquilo que elas querem. O subtópico 2 diz: um mau prenúncio. Amã chegou em casa arrasado e contou para a mulher e os amigos o que lhe havia acontecido. Que frustração! E se esperava uma palavra de consolo, não foi o que recebeu. Ouviu uma sentença aterradora. Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás perante ele. A declaração da mulher e dos amigos de Amã pode indicar que conhecia a história dos judeus, um povo que já havia sobrevivido a muitos sofrimentos e ameaças.
era um mau prenúncio para Amã. Amã, depois de ter percorrido toda a cidade, de quem o rei se agrada, este é o homem que o rei se agrada, percorreu toda a cidade. Imagino, a Bíblia não fala o tempo que ele passou com Mardoqueu em cima do cavalo e o próprio Amã puxando o cavalo de Mardoqueu, no caso o cavalo do rei, e ele proclamando: este é o homem que o rei se agrada. Além desta humilhação, Amã, quando chega em casa, ele busca uma palavra de conforto, uma palavra de ternura, de afago, uma palavra de aconselhamento. O que ele recebeu foi simplesmente uma sentença. E a mulher e os amigos dele disseram: se Mardoqueu, que tu buscas prejudicá-lo, tu estás caindo diante dele, certamente tu cairás por completo. Por quê? Mardoqueu, ele era judeu. Provavelmente, eles já conheciam a história dos judeus, né, no decorrer do passado, dos longos anos, todas as frustrações e como o Senhor também havia livrado eles sempre e preservando a existência desse povo. Amã, ele não tinha uma outra saída. E não tinha como fugir. E agora, Esté, preparando o banquete, estava então dada a sentença de Amã estava já preparada. Dois homens, uma história. De um lado, Amã, de outro, Mardoqueu. E Mardoqueu, com a sua humildade, dignidade, que buscava o Deus de Israel, mesmo sem profecias, mesmo sem profeta em Suzã, mas acreditando naquilo que os seus antepassados falaram, Mardoqueu permanecia fiel a Deus e a humilhação que ele passava para preservar a palavra de Deus foi o ponto-chave que Deus o fez exaltado. A humildade e fidelidade levou Mardoqueu à exaltação de Deus em um tempo bem difícil. Amã, do outro lado, sempre se exaltando, um coração altivo, cheio de arrogância e prepotência, um homem cheio de soberba. Exaltado, foi humilhado. Dois homens, uma história. Sempre Deus no controle de tudo. A conclusão da lição: quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas. Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões e debates, e às vezes fazendo o que ele não nos ordenou fazer, no afã de resolver nossos problemas. O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade. Ele permanece no controle e sempre age no momento certo. Deus te abençoe. Estaremos de volta no próximo domingo, se Deus quiser, com mais uma lição de escola dominical.